Bom dia, ouvintes. É uma imensa satisfação poder estar mais uma vez aqui nessa sexta-feira para conversar com o senhor, com a senhora, para podermos estar aqui conversando com o jovem, com as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus e principalmente com as pessoas que desejam entender o que estão passando nesse mundo e o que vem passando, o que vem acontecendo. E como a Bíblia explica isso? Como que Deus coloca isso para nós? Como que nós possamos ou podemos entender o que realmente vem acontecendo na nossa vida? Hoje vamos falar então sobre Deus eterno. O que é a eternidade? Quem somos nós, seres humanos? Quem somos nós? Porque é uma pergunta que a gente deve fazer, ou pelo menos uma curiosidade que todos nós temos. E pode tirar todo o retorno para nós, que todos nós temos, era para que nós possamos compreender qual é a nossa razão, o que estamos fazendo nesse mundo, o que é a nossa vida. E eu sempre coloco algo que seja muito especial para nós, para que nós possamos meditar de todo o nosso coração. Eu deixo para você, ouvinte, uma frase que diz o seguinte: só quem é capaz de ver além de si mesmo pode ser salvo. Só quem é capaz de ver além de si mesmo pode ser salvo. A salvação vem de fora e não de dentro, porque a fé emerge da razão. É uma característica fundamental da fé, a razão. Por isso que o culto, a adoração, a palavra de Deus, o estudo da Bíblia é algo que deve acontecer de forma racional. O ser humano deve entender. Por isso que nós estamos nos propondo a estudar a palavra do Senhor, a estudar a Bíblia Sagrada, aonde Deus se revela, aonde Deus se apresenta para a humanidade. É através do estudo desta palavra que a gente vai buscar esse Deus, através da razão, do conhecimento. Somos seres racionais, inteligentes, então nós devemos nos guiarmos pelo o que nós entendemos. E por isso tão importante que nós busquemos esse Deus na palavra, na Bíblia Sagrada. Então, eu pergunto hoje, para que nós possamos começar a nossa conversa, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com o tempo, irmãos? O que está acontecendo com a nossa vida? Nós pensamos várias e várias vezes, eu me pego falando e me pego me perguntando, esse ano passou que ninguém viu. Esse ano foi uma cruzada. Que dia que passou rápido. Que dia que passou rápido. Que dia que... Como está acontecendo o dia? Como a gente percebeu? A gente não percebe. Quando a gente vê, já é manhã, a gente acorda, começa os afazeres, já é a noite e o tempo passa. O tempo passa muito rápido e a gente não consegue acompanhar. Então eu fico me perguntando, qual é a nossa preocupação? Em que nós estamos nos preocupando? Onde andamos colocando os nossos pensamentos? Em que e com que? Aonde estamos colocando os nossos planos? Aonde estão as nossas conquistas e o que estamos fazendo? Bom, e aí eu me pergunto, o tempo, nós conseguimos dominar o tempo? Não. O tempo, nós não temos gerência sobre o tempo. Porque há pouco nós éramos crianças. Há pouco nós estávamos com os nossos pais, há pouco nós estávamos comemorando aniversário, nós estávamos em casa, reunido com os nossos familiares, e com um piscar de olhos, nós já estamos alcançados pelo grisalho, pelo cabelo mais branco, pelas rugas, e
pelo cansaço do corpo. E a velhice nos alcança. O cansaço nos alcança. E a gente de criança passa a ser mais velho. E o que fiz na minha vida? O que eu fiz na minha vida? A gente passa o tempo todo correndo atrás do dinheiro, buscando dinheiro, gastando todo o nosso tempo e depois gastamos todo o nosso dinheiro para buscar a saúde. Já pararam para pensar nisso? As pessoas trabalham para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro, e daqui a pouco eu me pergunto, nós estamos gastando esse dinheiro para tentar recuperar nossa saúde. Então, quem somos nós? Quem somos nós? Qual a certeza que nós temos? Será que a gente pode fazer planos? Quem diz que hoje nós fizemos um plano, amanhã nós estaremos vivos? Quem pode nos dar essa certeza? Nós? Nós vamos ter essa certeza? E aí fica esse questionamento. O que estamos fazendo e aonde estamos colocando nossos objetivos? Estamos nos preparamos para a vida, nos preparamos para fazendo faculdade, perdemos tempo estudando, buscando conhecimento, ganhamos tempo também buscando conhecimento, nos preparamos para nos casarmos, nos preparamos para o sucesso, buscamos sucesso. Hoje a gente vê na internet quantas pessoas fazendo like, às vezes coisas de fundamento, às vezes coisas assim, inimagináveis, coisas qualquer. Para quê? Para buscar minutos de fama, para buscar instantes de fama. E isso passa. Então, uma certeza que temos nessa vida é que tudo passa. Tudo é passageiro e tudo passa. Estamos aqui numa passagem. E o que vai ser daqui para frente? Bom, nós chegamos a essa conclusão porque conhecemos o que acontece conosco. Nós sabemos que nascemos e quando nascemos, vamos vivendo, chegamos a ser criança, convivência com os pais, em casa, adolescência, colégio, juventude, fase adulta, casamento, profissão, busca do sucesso, dinheiro, velhice. Aposentadoria, passando tempo, vai curtindo a vida, acabando e vem o que depois? A morte. E quanto tempo nós nos preparamos para a morte? Nós pensamos na morte ou temos medo da morte? O que a morte significa? Será que nós investimos nosso tempo no lado espiritual? Será que nós estamos buscando uma espiritualidade, um conhecimento, ou nós estamos gastando tempo com o nosso corpo? Quantas mulheres hoje, eu falo porque o jornal nos coloca hoje, quantas mulheres morrendo em salas de açougueiros porque buscam a perfeição do seu corpo, porque o seu objetivo é a plástica, injetando produtos que não se sabe sequer a origem para melhorar o lábio, para melhorar a sobrancelha, para melhorar a bochecha, ou para puxar uma ruga, ou para isso, para aquilo, e acaba o que acontecendo? Morrendo na busca de algo que passa. Quem não se lembra de ter visto falar na Carmen Miranda? Quem não se lembra de ter visto falar em Garrincha? Quem não se lembra de ter visto falar em Chacrinha? Quem não se lembra de ter visto falar em Frank Sinatra? Sim, pessoas que ficam na memória, mas tiveram seus dias de glória, tiveram seus dias de fama. Fred Mercury, tantos outros arrastaram multidões e multidões de pessoas atrás deles. E onde eles estão hoje? Onde estão essas pessoas hoje? Onde está a sua glória? Passou. Se eu sair na rua hoje e perguntar para um jovem que está na rua hoje quem foi o Menudo, quem foi o Chacrinha, quem foi Frank Sinatra, ele não vai saber. Por quê? Porque passou.
Passou, simplesmente passou. Tiveram a sua glória, tiveram o seu momento, tiveram o seu instante e passou. Esses vídeos da internet, as pessoas lutam e brigam para ter um like, porque elas precisam aparecer. Elas precisam mostrar quem são. Vamos dar uma refletida hoje, principalmente, irmãos, no meu questionamento. Por que o tempo passa tão rápido? Por que estamos vivendo um tempo que parece que voa? Não conseguimos controlar o nosso tempo. São tantos afazeres, são tantas buscas, são tantas incertezas. Única certeza que temos, que sabemos hoje, é que nascemos e morremos. Então vamos buscar na palavra de Deus hoje, em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. O livro, abra sua Bíblia, quem puder ter a Bíblia, quem não puder que ouça e que nos acompanhe. No livro de Gênesis, no capítulo 7, olha que Deus está dizendo para nós, quando nós questionamos quem somos nós, do que fomos feitos. Então a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 2 assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quem somos nós? Do que fomos feitos? E por quem fomos feitos? Por quem fomos criados? No primeiro programa, nós já descobrimos que a Bíblia nos diz que fomos criados por um Deus Criador, que criou o universo, que nos fez esta perfeição, essa máquina de carne que somos. Uma máquina perfeita, um corpo humano que trabalha em perfeita harmonização, seus órgãos. Então diz, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E aí começa o nosso primeiro questionamento. Se somos pó da terra, qual a certeza que temos disso, irmãos? A certeza que somos disso é que quando morremos, nós retornamos ao pó da terra. Então nós somos feitos do pó da terra. Porque a palavra do Senhor vai nos referir isso já em Gênesis 3:19. Vamos ver o que diz o livro, o capítulo 3, versículo 19 do livro de Gênesis. Diz, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, se nós fomos feitos do pó, se Deus nos fez do pó da terra, nos fez do barro, Ele nos afirma para nós no livro de Gênesis que do pó nós fomos feitos no versículo 19 do capítulo 3, e do pó nós voltaremos. E se nós pararmos um instante para refletirmos, irmãos, eu pergunto, do que fomos feitos? Do que a ciência diz que nós somos feitos, se não de matéria orgânica, se não do pó? Tudo que há na terra, há no nosso organismo, tanto que quando nós morremos, nosso corpo é decomposto, nós vamos para um caixão, nós vamos para onde? Para baixo da terra. E o que acontece com nós? Nós nos misturamos com a terra. Nós voltamos à nossa origem. Nós somos terra. Se nós somos feitos da terra, nós voltamos a ser terra. Então, a palavra de Deus nos dá essa certeza, e o que os nossos olhos e a nossa experiência neste mundo nos conta? Que a palavra de Deus está certa. Porque essa é a certeza que temos. E por que não crer? Por que não aceitarmos? Vamos seguir nos perguntando por que não crer, por que não aceitarmos a palavra do Senhor? Se ela nos dá a certeza, se nós sabemos que nascemos e morremos, e quando morremos voltamos ao pó. E agora eu questiono, e por que os tempos passam tão rápido? O que é a nossa vida neste mundo? O que é a nossa passagem neste mundo? A palavra do Senhor explica. Por que tantas celebridades? Quantos políticos, presidentes, reis
passaram nesse mundo, ditadores, ou tantas outras personalidades das artes, da música, dos governos, de política. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas personalidades? E aí nós vamos para o livro de Salmos. No capítulo 39 de Salmos, no capítulo 39, no versículo 5 do livro de Salmos, nós vamos encontrar uma resposta surpreendente para que nós possamos entender o que é nossa vida e por que nós enxergamos o tempo passando sem que nós possamos ter uma gerência sobre o nosso tempo, ou por que as coisas estão acontecendo da forma com que acontecem, que nos deixam intrigados e curiosos, mas ao mesmo tempo não conseguimos achar respostas para essas angústias. Então, olha o que diz o Salmo 39, no versículo 5. Diz: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Pense agora, o que é a nossa vida se não comprimento de alguns palmos? Experimente colocar sua mão em cima da mesa e meça alguns palmos. 1, 2, 3, 4 e 5. É muita coisa, irmãos? Não. Deste aos meus dias o comprimentos de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre nossa vida. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Então tudo que nós lutamos, tudo que nós fizemos é por algo que passa. Uma juventude que se devaneia em festas, em bebedeiras, para quê? Que arrisca tudo, o pouco que tem, ou pouco palmo de tempo. Pelo quê? Por alguns segundos de prazer, de bebida, de música, de uma falsa alegria? O que esse mundo tem ofertado para nós? Se não é franqueando ilusões, falsas percepções, falsas ilusões, aonde nos carregam para um prazer momentâneo. Vivemos o mundo do instantâneo. Temos o macarrão instantâneo, temos o tempero instantâneo e temos a vida instantânea, porque não sabemos por que estamos aqui. Mesmo que tenhamos a certeza de que somos, ou quem somos e de onde viemos, porque a palavra do Senhor nos dá essa certeza: do pó da terra nós fomos feitos, do pó da terra nos voltará. E nós sabemos que quando morremos, não, a única certeza que temos, desafio a qualquer um, não há outra certeza, senão a certeza da morte, e da morte que nos leva ao chão. A volta com a nossa mesma matéria, da qual Deus manipulou para que nós pudéssemos ser a alma vivente, que é a terra. Essa é a certeza. E por que nossos dias passam tão rápido? Porque esses homens que fizeram tantas coisas magníficas não perpetuam. As suas glórias não prosseguem e passam. É passageira. São coisas que são passageiras. Vamos seguir no livro de Tiago, no versículo 4, capítulo 14 de Tiago, do livro de Tiago, já no Novo Testamento. Agora nós estávamos olhando o que diz o livro de Gênesis, no livro de Salmos. Agora vamos no livro do Tiago, já no Novo Testamento. Vamos ver o que diz o livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Eu questiono. Irmãos, nós sabemos o que acontecerá amanhã, ou nós conseguimos dizer o que vai acontecer daqui 5 minutos ou 1 minuto? Nós conseguimos saber isso? Não.
Então, o livro de Tiago diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é nossa vida? O que é nossa vida? Essa é a pergunta. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo dissipa. Olha o que Tiago, o livro de Tiago, a palavra do Senhor diz para nós o que é a nossa vida. Senão uma neblina que logo dissipa. Quem nunca viajou, quem nunca enfrentou uma serra, a neblina começa forte, densa, daqui a pouco começa se dissipando devagarinho, o sol vai nascendo, se dissipando, quando vê não existe mais nada, o dia está claro. E assim é a nossa vida. Nascemos, somos crianças, há pouco fazia aniversário, primeiros bolos, mãe preocupada, correndo. Hoje muitos de nós, nem as mães, né, estão mais nesse mundo. Nossos pais. E aonde estão nossas preocupações? Onde estão as nossas preocupações? E da onde eu tiro essas certezas? Por que a palavra de Deus é tão viva e tão proveniente para os nossos dias, para os momentos, para que possamos entender o que está acontecendo conosco, para que possamos entender por que estamos atravessando por tantas turbulências, porque o mundo está desta forma, porque as pessoas estão buscando uma busca que nunca alcança, porque a vida passa tão rápido, porque os dias estão passando tão rápido, porque morremos. Eu estou lendo e fazendo esse comparativo e comparando ele com a certeza que temos. Eu sei, porque eu vivo isso. Eu vivo essas incertezas. Assim como você vive. Porque todos nós nos pegamos nos perguntando, mas já estou com 40, já estou com 50, o que fiz na minha vida? O tempo passou e a gente nem viu, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é assim. Então, por que não crer na palavra do Senhor? E o convite que eu faço hoje para você, ouvinte, quer conhecer a eternidade? Quer conhecer a eternidade? Quer superar esse sopro? Quer superar essa neblina? Quer viver por uma certeza? Quer investir na sua espiritualidade? Conheça Jesus. Jesus é a salvação. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Jesus, no livro de Isaías, é dito como quem? O Pai da eternidade. O Príncipe da paz. Então eu pergunto, se tudo que nós vimos, entendemos do que fomos feitos, o que está acontecendo com nossa vida, porque o tempo passa assim, e nós sabemos que isso acontece como a Bíblia diz para nós. Como se nós lemos a Bíblia e como se nós conseguimos enxergar nossa vida acontecendo. E quando diz a mesma palavra que nos mostra essa certeza, nos diz que existe eternidade, que o Pai da eternidade, o Príncipe da paz é Jesus Cristo. Nós não cremos. Por quê? Se Jesus é o único homem que não teve formação, um homem que nasceu numa manjedoura, numa família pobre, e faz 2000 anos que a gente fala nele o tempo todo. Como ele conseguiu isso? Como um homem que não é psicólogo, que não é psiquiatra e consegue tratar e curar tantos corações partidos, muito mais que qualquer consultório ou qualquer médico. Como Jesus transpassa o tempo como se ele vivesse hoje. Como se as suas verdades fossem presentes hoje. A sua crucificação é nítida na nossa memória, no nosso coração. Jesus não termina, Jesus não tem fim, é uma fonte infinita de conhecimento, de sabedoria.
Aonde quando nós estamos desesperados, aonde quando nós estamos à beira do abismo, nós buscamos quem? Ele, a Deus. E Ele é o Pai da eternidade. Então, estamos buscando a eternidade ou estamos buscando a morte? O que estamos fazendo com nossos dias? Porque esses dias estão passando e passam como uma neblina que se dissipa. Aonde estamos colocando as nossas esperanças, irmãos? E aí eu pergunto, e essa pergunta é algo que deve ser refletida, porque todas as pessoas que eu converso, independente de credo, de religião, independente do que acreditam ou não, tem pessoas que dizem, eu não acredito em Deus. E aí eu pergunto, mas então quem foi Jesus? E todas as pessoas dizem, não há uma só boca que não diz isso. Eu não vi nunca ninguém se levantar para apontar uma falha, um erro na pessoa de Cristo. Nunca ninguém ousou falar mal de Cristo, porque não há do que falar mal de Jesus Cristo. E Jesus Cristo representa o que ele fez quando esteve conosco. Ele curou, ele amou, ele conciliou, ele aconselhou. Ele deu bons exemplos. Ele foi justo e verdadeiro. Então, o que as pessoas falam de Jesus? Muitos que não leem a palavra de Deus dizem, não, mas Jesus foi um homem moral, Jesus foi um grande homem, uma grande personalidade, um homem que marcou época, um homem que fala a verdade, um homem ímpar, um homem diferente, um homem que todo outro homem deveria seguir e tê-lo como modelo. Modelo? Bom, chegamos num ponto principal. Se Jesus é um modelo, se nós conseguimos ver moral em Jesus e conseguimos enxergar isso em Cristo, então nós temos um ponto. Só que tem uma diferença. Quantos outros homens falavam e fizeram coisas também que foram boas? Buda se apresentou como esse homem. Tantos outros homens se apresentaram na nossa história. E aí eu questiono, mas só teve um que se apresentou e que teve um ministério sério, um ministério íntegro, que não há uma palavra que possa ser dita contra ele, e o que ele fez, diferente de qualquer um outro homem da história deste mundo. Ele afirmou que era Deus. Talvez seja isso que Jesus é tão contestado, porque ele foi o único homem que atestou, que afirmou que era Deus. Quem vê a mim, vê a Deus. Jesus disse isso. Então eu questiono agora. Eu faço esse paralelo com você. Se você aceita que Jesus é um homem moral, é um homem de princípios, é um homem que deu exemplo bom para que nós pudéssemos recuperar a nossa própria dignidade, então por que não aceita que Jesus é Deus? Por que não aceita que Jesus salva? Por que não aceita que Jesus recupera caráter? Por que não aceita que Jesus recupera vidas? Por que não aceita que Jesus faça milagres e mude o seu coração e o seu entendimento e a sua racionalidade? Se a palavra de Deus afirma que a nossa vida é passageira e que do pó nós voltamos e essa certeza vive conosco, e Jesus afirma que é Deus, e é Pai da eternidade, então qual a certeza de nós vivermos fora do instante dessa neblina que se dissipa, se não por Jesus? Se você aceita que Jesus é este homem moral, você não tem como não aceitar que Jesus é Deus. Porque se Jesus afirma que é Deus e ele não for Deus, então nós estamos falando de um homem que mentiu, e um homem que mentiu jamais poderá ser um homem modelo de moral. Você está vendo como funcionam as coisas, irmãos? Então, se você aceita que Jesus é um exemplo moral para a vida de qualquer cidadão, ou qualquer cidadão, qualquer ser humano, você tem que aceitar que Jesus é Deus. Você tem que aceitar que Ele é Senhor da sua vida. Você tem que aceitar que Ele morreu por você. Você tem que aceitar que Ele pode mudar o seu coração, o seu caráter, que Ele
transformar você num ser humano melhor, capaz de fazer atitudes melhores. E lhe der a eternidade. Porque do contrário, você não está reconhecendo nem esse homem de bom exemplo em Jesus. Pense nisso. E para que nós possamos ter esse entendimento que a palavra de Deus nos dá, eu convido a nós a abrir o livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7 de Romanos. Olha o que diz. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. A epístola de Romanos nos diz isso. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. E aí vem, no capítulo 6, Paulo nos diz, no capítulo 6, versículo 23, Paulo nos dá um recado, ele nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem, irmãos? Em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nosso Senhor e Salvador. Então hoje eu questiono: aonde está a vida eterna? Assim Paulo diz, a vida eterna está em Jesus Cristo. Jesus Cristo representa essa vida eterna porque Jesus Cristo morreu em sacrifício para pagar pelos nossos pecados. E se ele pagou esse preço pelos nossos pecados e ele ressuscitou, é porque assim aquele que o segue, aquele que o procura, assim acontecerá na sua vida. Se prepare, porque Jesus está voltando. Medite na palavra de Deus. Não procure viver esse mundo instantâneo, esse mundo passageiro. Não deixe com que esse mundo te engane. Não deixe com que inverdades se tornem verdades na sua vida. Porque tudo que lemos hoje na palavra de Deus, nós sabemos que acontece na nossa vida. Nós sabemos que é uma verdade presente para nós. E Jesus é a chave para a eternidade. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é Deus. Jesus é a salvação. Medite em Jesus. Busque Jesus para a sua vida. Busque o conserto com Ele. Busque andar com Ele. Busque corrigir os seus caminhos. Busque corrigir seus corações. Busque acertar sua vida. Busque fazer o bem. Mas primeiro busque a Jesus. Não busque por si mesmo, porque se buscar por si mesmo estará errada, nunca conseguirá. O Senhor nunca conseguirá se buscar pelas suas próprias vontades, porque estará enganada pelo orgulho, estará enganada por este mundo. Mas se buscar Jesus, Ele promete que te pegará pela mão, como pegou Pedro, que estava afundando nas águas, e o salvou. Jesus curou o leproso. Jesus curou o enfermo, Jesus curou o aleijado, Jesus curou as pessoas que necessitavam dele. Tudo que Jesus tocou, floresceu. Por onde Jesus andou, melhorou. E Jesus perdura há 2000 anos desde a sua primeira vinda. Vivo, curando e transformando vidas, corações e pessoas. Procure Ele para a sua vida hoje. Ele tem um recado para nós, para mim e para você hoje. No livro de Mateus,
no livro de Mateus, do Novo Testamento, o primeiro evangelho, Mateus 16, Jesus tem um convite. Mateus 16, 24, diz o que para nós? Capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém que vir após mim, a si mesmo se negue. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o convite para você hoje. Esse é o convite para mim hoje. Peguemos a nossa cruz, as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos erros, as nossas vontades, o nosso eu, tudo isso. E sigamos a Jesus. Pegamos essa cruz, que é esses erros, e sigamos a Jesus, porque Ele promete nos curar. E Ele foi o único homem que é o modelo de moralidade deste mundo, e que afirmou ser Deus, e que é Deus, e que salva. Você quer viver na eternidade? Você quer ter esperança de eternidade? Pegue a sua cruz e siga Jesus. Assim será. Deus seja louvado. Um bom final de semana, que tenhamos um ótimo sábado meditando na palavra de Deus, reconhecendo Jesus Cristo como nosso Salvador. Um abraço a todos vocês e que esse sábado seja maravilhoso na presença do Senhor e esse resto de sexta-feira seja na certeza de que temos um Deus eterno que veio e que morreu para nos dar essa salvação, que veio para que essa vida, que é um sopro, se transforme numa vida que vivamos na eternidade junto com Ele, o nosso Senhor Jesus. Amém. Eu convido agora que nós possamos ouvir uma canção, uma bonita canção, um louvor, uma música de adoração a Deus, que o título diz Promessas. Promessas é a música. Irmãos, vamos trocar, vamos ouvir primeiro essa música então. Se nós buscamos a eternidade, vamos ouvir promessas depois. Vamos ouvir agora lá no céu. Vai colocar? Mas cadê a música? Tá aqui. Ó. Às vezes não entra essa coisa aqui. Ó. Espera um pouquinho, vamos fazer uma coisinha de... Não achei. Eu acho. Olha, cadê a música? Encerrar 5 minutos antes. Mas vamos se preocupar primeiro com a música, porque daí o encerramento deixa que o pastor lá espera. Aqui, ó. Aqui, deixa eu deixar. Deixa que eu deixo pronto. Mais favores. Você me conhece bem. Opa. Ah, tu tem que deixar. Meu sapato. Ó. Vamos ver uma coisa. Eu acho que tu tirou lá. Vamos aqui. Ai. Agora sai. Ai. Você botar fibra, ótimo. Não. Vou voltar aqui aonde que tá. Ai, meu Deus do céu.
Cadê o foto daqui para Tá tudo morto. Tá ali, tá. Bota ali, pessoal. Aqui? É. Mas eu... Aqui, Gerardo. Aqui. Aqui, Gerardo. Aqui, Gerardo. Aqui, Gerardo. Aqui. Pode. Deixa eu Não, ali tem que deixar assim, tem que... Depois tem que... procurar. Sozinho eu faço miséria, mas... Eu disse, hoje você não tô tranquilo, mas eis que todas as coisas serão novas lá. Aí é que tudo toca, não termina. Tem que cuidar pra... E não mais terei sede, pois da água viva eu beberei. Lá no céu não haverá mais lágrimas, e a morte já não mais existirá. Lá não haverá o pranto e a dor. Lá enfim verei a glória de meu Deus. Isso, uma alegria de não ter mais que chorar. Se só vai chorar, já alegria lá. Amém? É preciso ser puro para entrar a Santa Jerusalém. Ter as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eis que o homem livre e a recompensa ele dará. Aí, termina você não dá. Não, aí eu só vou falar um rapidinho, tu bota aquela e daí tá ali. Não, é o problema que eu quero. Deixar de fundo aquela outra. Não precisa. Deixamos assim hoje. Senão não vai dar tempo. É, então vamos deixar assim hoje, entendeu? Não, porque eu ver o que vai dar agora, botando essa. Olha só, e agora aqui? Puxa vida! Não mexe muito, Gerardo. Não, chega. Eu vou botar refúgio perdoado fiel. Não. Na oração. Ah, não, é isso.
Esperança e... Aí já bota na oração, acaba essa, já bota na oração de fundo. Ah, eu quero... Daí eu vou fazer a oração, tu já bota a outra música daí, tá? Vou botar agora. Agora eu tô... Bom, neste momento, vamos parando, nos acalmando, para que possamos falar com Deus, para que possamos buscar o entendimento com o nosso Deus. E falando com Ele, nós vamos tendo a certeza de que Ele é um Deus que age na nossa vida e que dirige a nossa vida quando assim nós desejamos. Então oremos. Senhor, nosso Deus, mantenedor e criador, Tu que fizeste toda essa terra, todo esse universo, Tu que criou do pó o homem, Tu que gere a nossa vida, por favor, ó Pai, nos ouve a nossa oração, que nós possamos Te buscar de todo o nosso entendimento e que possamos Te buscar na palavra, na Tua escrita, onde Tu deixou, para que nós pudéssemos Te conhecer e buscar as certezas nesta vida de incerteza, que é a Bíblia Sagrada. Nos dê o Teu Espírito Santo para que dirija a nossa vida, para que dirija nossos estudos, para que quando abrimos a palavra do Senhor, nós possamos Te buscar e Te entender, que o Senhor possa operar um milagre nos nossos corações, que nós possamos entender que Tu é Deus, que Tu é o Pai da eternidade, que somente com Jesus Cristo nós teremos a vida eterna. Esse é o entendimento, Senhor. Isso é o que diz a Tua palavra. É isso que o crente deve crer. É por essa fé que nós devemos viver. É por essa fé racional. É Te buscando, é entendendo que nós não somos nada, mas Tu é tudo. E quando nós estamos contigo, nós somos Teus filhos. E quando nós somos Teus filhos, nós estamos com um convite para buscar a nossa cruz e alcançarmos a eternidade. Senhor, abençoe nossa vida. Abençoe a todos que ouvem esse programa. Estenda a Tua misericórdia sobre Teu povo. Por favor, eu Te peço, eu Te rogo, que a Tua misericórdia nos alcance, que Teu Espírito Santo nos toque, que nós possamos Te entender e Te buscar todos os dias. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Agora tu bota a promessa da música para encerrar e aí. Deus me deu, bendito seja o nome do Senhor. Conseguiu achar a música? Essa aqui. Isso. Mas eu tenho que... São duas. Por que Ó, é essa coisa aqui que me matou agora.